Olá, meu irmão, seja bem-vindo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estivesse aqui se conectando conosco. Graças a Deus, nós vamos ter a oportunidade de meditar e aprender nessa nossa parte final a respeito do perdão. Hoje nós teremos também uma parte até um pouco mais prática. Eu quero desejar que o Senhor te conceda uma boa semana, que o Senhor te abençoe e que Ele fale muito com você através desse vídeo. Sinta-se à vontade, assim como com todos os nossos outros vídeos, para assistir quantas vezes forem necessárias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir que você se inscreva, porque você já vai receber todas as nossas notificações através do seu celular. Eu também quero te convidar, se você ainda não clicou no botão gostei, que você deixe um joinha aqui no canto esquerdo do nosso vídeo. E o YouTube vai entender que esse vídeo ele é aprovado, que esse conteúdo é muito relevante e vai recomendar cada vez mais para as pessoas. Nós acreditamos que quando nós investimos aqui nessa ferramenta, o Senhor vai usá-la para abençoar muitas vidas. Eu acredito que assim como já aconteceu comigo e com você, o Senhor pode falar com você através de um vídeo, através de uma mensagem, através de um link. Então, seja agora um instrumento de Deus, compartilhe esse link com seus amigos, convide cada um deles para assistir, para que ele possa meditar. Você também pode escolher chamar toda a sua família, se reunir na sala da sua casa e separarem esse tempo para o Senhor. Amém? Bom, nesse dia de hoje, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para que nós meditássemos, ela se encontra lá em Isaías 61, a partir do versículo 6, que diz assim: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Bom, especificamente nesse momento aqui, eu quero chamar nossa atenção para essa palavra, trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida. Muitas vezes, falar sobre perdão é um assunto delicado. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas nos últimos tempos o Senhor Ele deseja nos preparar para algo novo. E para que a gente possa receber o novo, o velho, tem que sair. Então, falar de deixar o velho é falar de perdoar, é falar de superar o passado, é falar de vencer as dores, que já afligiram a nossa alma. E o que eu quero, trazer aqui para nós é justamente que nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus que ama a justiça. Ele ama fazer o que é certo. Então, muitas vezes, nós nos sentimos tão injustiçados. E a palavra justiça, ela é muito ligada à vingança. Como uma pessoa que estuda na área do direito, eu posso falar que muitas pessoas vão lá na TV e falam assim, eu quero justiça. E, na verdade, o que ela está desejando no coração é que aquela morte, que aquela fraude, que ela viveu, que ela seja vingada. Bom, a palavra nos ensina que só há um justo juiz, que é Deus. Mas nós podemos confiar que o Senhor, Ele ama o juízo. Quando eu li essa palavra, eu pude parar para analisar que eu acredito que todos nós
já passamos por vergonha, constrangimento, aquela situação embaraçosa na qual nós não poderíamos fazer nada. E nós podemos nos lembrar, olha só o que o Senhor nos promete, que no lugar da sua vergonha, você não vai ser só restituído, você vai ter dupla honra. E olha que ele faz, né? Ali no texto, a ação é afirmativa. Você passou pela vergonha, você será duplamente honrado. Porque assim como a terra vai produzir os seus renovos, assim o Senhor vai fazer a justiça tornar sobre todas as situações. Então eu quero te convidar a meditar aqui junto com a gente, que o Senhor, Ele conhece todas as suas dores. Talvez uma pessoa não consiga se colocar no lugar da outra, mas o Senhor consegue entender e compreender tudo aquilo que nós passamos, que nós sentimos. Muitas vezes alguém vira para nós quando a gente está machucado e fala assim, esquece, deixa para lá, ou então isso não foi nada. E nós não precisamos de tratar essa situação assim, mas nós podemos nos lembrar que o Senhor, Ele trará justiça sobre a nossa vida. E isso é um consolo para o nosso coração. Não porque nós desejamos vingança, mas porque nós temos um Pai que é justo e que se importa conosco. E muito mais. E Ele não se importa em revidar, mas Ele se importa em nos restituir. Então a palavra nos diz que no lugar daquela vergonha que nós já tivemos na nossa vida, todas as pessoas verão. As nações verão, nós comeremos as riquezas das nações. Então que essa palavra que ela fique gravada no nosso coração. Você já sentiu vergonha? Se você já sentiu vergonha, eu quero te lembrar que o Senhor trará sobre a sua vida dupla honra. Que no lugar da injustiça, a justiça do Senhor brotará. E que é o Espírito Santo que vai consolar o nosso coração. Nós não precisamos de ser consolados com nenhum tipo de vingança, porque o nosso Pai nos ama e Ele nos defende. Só Ele também conhece a motivação e as razões daquele que nos prejudicou. Eu achei tão interessante meditar nesse texto, porque alguns dias atrás eu ouvi o seguinte, que nunca foi o plano de Deus que alguém nos prejudicasse ou nos entristecesse. Mas a palavra dele nos promete que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E com certeza ele usa tudo aquilo para extrair aquilo que é melhor de nós, para devolver toda a glória para ele e para cooperar para o nosso bem. Então, graças a Deus, porque com o Senhor tudo se aproveita, até as nossas dores vão cooperar para o nosso bem. Então, meu irmão, minha irmã aqui que nos acompanha, juntamente conosco aí, né? Medite nesse texto. Porque são promessas tão lindas que o Senhor tem para nós. Porque fala que nós comeremos as riquezas das nações. Quantas vezes o inimigo das nossas almas não roubou, não é verdade? A prosperidade, a fartura, a abundância da nossa casa. Fala que no lugar da afronta, nós exultaremos na nossa herança. Isso significa que aquele sentimento vai ser substituído por alegria. A palavra diz que na nossa terra nós vamos ter o dobro e ter perpétua alegria. Essa parte também me tocou muito, porque muitas vezes a gente não para pensar que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não vem para roubar só um objeto físico, ele vem também para roubar nossa alegria, para roubar aquele sonho, aquele desejo do nosso coração. Mas o Senhor nos promete que nós teremos perpétua alegria. Fala que o Senhor faz conosco, né? Uma aliança eterna. Que os nossos descendentes serão reconhecidos entre as nações. E é tão interessante que conforme o texto passa, no versículo 10, a gente já está assim, ó, se alegrando, porque fala, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. O nosso Deus é um Deus que vai trazer restituição. Não só aquelas vestes de salvação, mas também restituição para os nossos sentimentos, para a nossa alma, né? Restituição do que as feridas roubaram do nosso coração. Então, o Senhor fará brotar a sua justiça na nossa vida também, né? Sobre Israel e sobre a nossa vida.
Que essa palavra fique gravada no seu coração. Que todos nós, né, possamos meditar que até as feridas terão valido a pena. Até aquele roubo vai ser restituído muitas vezes mais. Porque com o Senhor nós não vamos perder. E eu quero aproveitar esse momento também para te convidar a semear junto com a gente. Como eu sempre mostro aqui, nós temos uma salva. Que você aí na sua casa separe a sua oferta, apresente diante do Senhor. Nós vamos orar agora. E que o Senhor possa fazer, que Ele possa trazer nessa semana na sua vida tudo aquilo que você precisa, que a palavra dEle possa consolar o seu coração, que você possa se alegrar pelas suas vestes de salvação e pela justiça do Senhor sobre a sua vida, amém? Então apresente aí a sua oferta, eu vou apresentar as nossas vidas aqui agora, amém? Senhor, em nome de Jesus eu quero apresentar agora a minha vida, a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, a vida de cada um daqueles, Senhor, que separam o seu tempo para estarem aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero desde já abençoar as nossas semeaduras e a semeadura de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda sabedoria. Nós queremos te apresentar todas as nossas necessidades. Pai, que a cada momento o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para semear na sua casa, semear uma terra fértil. Nós queremos apresentar as nossas vidas e os nossos dias dessa semana. Pai, que o Senhor possa estender a sua mão sobre nós e nos abençoar e nos guardar de todo mal. Em nome de Jesus, eu abençoo esse tempo que nós temos aqui em oração, esse tempo que nós estamos dedicando do Senhor, e eu te peço que a sua palavra seja viva, poderosa e eficaz. Pai, para nos lavar, para renovar a nossa mente. Pai, para restaurar o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, a vida de cada um aqui que se dedica, né, que honra esse trabalho e que faz questão de nos acompanhar, de se dedicar. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez eu quero te lembrar que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Porque assim que nós entrarmos ao vivo, você já vai poder ver a nossa notificação. Nós ficamos muito felizes porque atualmente... na maioria das vezes que nós estamos ao vivo, muitas pessoas começam a entrar antes mesmo que a gente tenha compartilhado o link. E eu desejo sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês recebam o nosso abraço, nossa saudade é muito grande. E que a palavra do Senhor, né, que o perdão, que a cura continue brotando dos nossos corações. Falar de perdão, né, de certa forma, é fazer a gente enxergar o quanto de Cristo há dentro de nós. Que a nossa alma seja cada dia mais livre. O pastor Carlos vai deixar uma mensagem poderosa aqui para nós. E que o Senhor te abençoe. Até agora. A graça e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos. Graças a Deus. Mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia que o Senhor tem nos protegido. E nós vamos dar seguimento àquilo que o Senhor já nos deu para trabalhar nesses dias passados. Então nós vamos falar ainda sobre o perdão. Vamos finalizar essa parte que nós começamos do perdão, e aí nós vamos iniciar em um outro momento, em um outro assunto, né, que o Senhor vai nos dar. Então, nós vamos falar hoje sobre o perdão, mas sob a perspectiva bíblica. Sob a perspectiva bíblica do perdão. Porque já falamos do perdão sobre o lado científico que as pessoas colocam hoje a respeito do perdão. Os médicos, os cientistas, os psicólogos, os doutores colocam a respeito de que o perdão ele traz cura
ele é um benefício para muitas áreas da nossa vida. Ou seja, a ciência hoje já crê, a ciência já determina, a ciência já nos diz que o perdão melhora a saúde. O perdão contribui para uma saúde melhor. Então, mas nós já sabemos disso, porque a palavra de Deus já havia nos ensinado. Então, hoje, nós já vimos várias argumentações a respeito do perdão, várias argumentações bíblicas, né? Perdão, várias argumentações científicas, da ciência. Então, hoje vamos trabalhar mais diretamente sobre a Bíblia, vamos ver algumas passagens bíblicas. Na verdade, falar sobre perdão na Bíblia, nós temos muitas passagens bíblicas para falar sobre perdão. Então, na perspectiva bíblica, o perdão dentro da Bíblia é a chave para a libertação da amargura e da mágoa, né? A ciência já prova que para ter uma boa saúde física e emocional, nós temos que perdoar. Então, espiritualmente, Deus nos criou e deixou para nós esse exemplo de perdão. Ele é o nosso exemplo de perdão, né? Jesus é o exemplo de perdão. Não é aquele Dr. Fred Luskin que nós falamos, Luskin. Ele não é o nosso exemplo de perdão. Ele é um estudante, uma pessoa de categoria alta realmente pelo conhecimento que ele tem, que Deus deu a ele é usado por Deus, mas ele não é o nosso modelo de perdão. O nosso modelo de perdão é aquele que disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, é Jesus Cristo que é o nosso modelo de perdão. Então, na Bíblia, nós definimos o perdão nos termos que ela usa, nos termos mais corretos. Então, tem 3 palavras, aí os irmãos vão me perdoar, porque, na verdade, eu não falo grego, e são algumas palavras que eu ainda desconheço, inclusive a pronúncia, mas uma das palavras é apieme, com PH, e ela denota perdão em relação a dívidas. E essa palavra no original, na Bíblia original, nos escritos originais, ela está lá naquela passagem de Mateus 6:21. Então, é um cancelamento completo da dívida. Um perdão de pecados, também lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus cura aquele paralítico, e que as pessoas ficam dizendo: quem é este para que possa perdoar? Então, é nessa passagem, em Mateus capítulo 9. Então, isso implica em uma libertação, de deixar ir, de mandar embora. Nessas passagens, esse é o sentido: deixar ir, mandar embora. Tem outra palavra que é o charizomai, que significa atribuir um favor incondicionalmente. E esse é usado num ato de perdão, tanto divino quanto humano. Tanto lá em Efésios, capítulo 4, 32, nós vamos ver sobre isso, onde se apresenta esta palavra, e também em Lucas, capítulo 7, versículo 42. Nesses trechos, o perdão, ou perdoar, é atribuir um favor sem condições nenhuma. Você não impõe nenhuma condição, é incondicional o favor que você está fazendo, o perdão que você está dando. Fala realmente de libertar, né? Então, Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 5, quando ele apela para César, ele está falando da libertação dele. Lá, então, vai aparecer, no original vai aparecer esta palavra. Uma outra palavra é a palavra apoluo,
que quer dizer libertar, ou liberar, ou livrar alguém de alguma coisa, deixar a pessoa ir. Jesus disse assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 12, ele fala isso, ou seja, ele está dando liberdade, você está livre. Então, essa palavra no original, ela dá esse sentido de liberdade, né? Também, lá em Mateus 18, 27, Jesus diz assim: e o Senhor daquele servo mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É um perdão de dívida, quer dizer, mas mandou-o embora. Então, mais aí nós vemos um sentido de um perdão em que liberta a pessoa, que destrava a pessoa, que manda a pessoa embora a respeito daquela dívida que ela tinha. Então, no sentido bíblico, o que é perdoar no sentido bíblico? Perdoar é deixar livre. Isso é o perdão, deixar livre. Então, amarrar alguém em você o tempo todo, quem é que vai ser liberto? É você ou essa pessoa? Quem é que está amarrado? Vou dar um exemplo bem rápido. Quando o meu filho era criança, quando ele tinha 3 anos, 4, 5 anos, 6 anos, aqui na minha casa ainda eu não tinha a casa tão excelente como o Senhor colocou ela nesses dias. Então tinha aquele cimento vermelho, aquele chamado vermelhão, e eu vinha do trabalho, eu trabalhava à noite, de madrugada, e aí eu chegava, depois do almoço, eu me deitava naquele cimento frio, para aproveitar o frio do cimento, né, e ali eu dava uma cochilada. Mas para o Dionísio não ir lá para fora, lá para a rua, para ficar brincando lá na rua, e naquele momento ali eu não tinha como estar lá com ele lá na rua, eu precisava descansar. Então o que eu fazia, irmãos? Eu amarrava o Dionísio em mim. Eu pegava um cordão, um barbante, e amarrava ele em mim. Então eu dormia e ele tinha que ficar ali ao meu lado. Quer dizer, isso não é nada, não tem nada de normal, não tem nada de correto nisso. Mas eu fazia isso com ele, mas isso durou um tempo muito curto, muito pequeno, porque logo ele aprendeu a desmanchar o nó. E aí, quando ele desmanchava o nó, ele saía, ia lá, brincava, às vezes ele voltava e se deitava comigo novamente. Então, ele ficava amarrado em mim, mas enquanto ele estava amarrado em mim, eu não conseguia dormir também, porque eu me sentia incomodado com aquela situação de estar colocando ele sobre aquilo lá. Então, isso já pedi perdão para ele, já liberei perdão também, né? Então, quando você amarra uma pessoa a você que é o prisioneiro. Você que fica prisioneiro. Quando você solta a pessoa, você é o primeiro, né, a ficar livre, né? Então, você deixa o agressor livre, você solta, você liberta, você despede a pessoa, né? Então, você tem que liberar esta palavra, porque tudo foi feito pela palavra de Deus. Ele disse: haja sol, haja lua, haja as águas acima do céu, haja terra, e assim sucessivamente. Tudo foi manifesto por Deus, tudo foi criado através da palavra. Então você pode dizer, você deve dizer: eu deixo livre, eu solto, eu liberto, eu despeço os meus agressores. Você vai mandar eles embora. Isso aponta para atribuir um favor incondicional a respeito daquele que nos feriu. Você não impõe condição nenhuma, você simplesmente libera ele e deixa ele ir embora. Então, nós concluímos que, biblicamente, o que é perdoar? É não levar em conta o mal, o dano que foi causado em você. É não reter a mágoa ou a ferida. É agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Temos que ter o mesmo padrão. Quem perdoa não é um prisioneiro. Quem não perdoa é um prisioneiro. Quando você não perdoa, você fica aprisionado. Você fica aprisionado em quê? No seu passado, nas pessoas do seu passado,
fica aprisionado em Satanás e os demônios dele, fica aprisionado em si mesmo, em você mesmo. Então, há uma oração da qual nós não devemos esquecer, que é aquela oração em que os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar, Jesus. E ele respondeu: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Está no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 13. Então, Jesus nos ensinou e nos mandou fazer desta forma. Então, quando estamos condicionando o perdão, ou nós dizemos assim como, quando estamos colocando uma condição no perdão. Ó, você me perdoa porque eu vou fazer isso assim, assim para você. Você me perdoa porque eu também fiz assim. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a medida que quero do meu perdão, de que Deus me perdoe, é a mesma medida que eu estendo ao ofensor. É como se eu estivesse impondo condições até mesmo a Deus. Deus é incondicional. Ele nos perdoa incondicionalmente. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo que o pecado daquela pessoa, em relação à minha pessoa, é maior do que o meu pecado com relação a Deus. Porque Deus perdoa todos os meus pecados. Então, será que uma pessoa vai ter um perdão contra mim que é maior do que o meu perdão em relação a Deus? O meu pecado em relação a Deus? Não. Seja qual for o pecado, Deus vai nos perdoar. Então, existem palavras que são imperativas, né? Que são uma ordem. Palavras imperativas, imperativos ou imperativas. Então, na Bíblia nós sabemos que são palavras de espírito e vida. Em primeiro lugar, nós vemos que o caráter de Deus é um caráter perdoador. O caráter, nós estamos falando do caráter de Deus, ele é perdoador. Lá no Salmo 86, no versículo 5, diz assim: pois tu, Yahvé, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então, se eu sou filho de Deus, eu preciso me parecer com Ele. O amor, ele é residente, ele mora em mim. Quem ama, perdoa. O perdão é a expressão do caráter, do amor desse Deus, que é um Deus perdoador. Que está pronto a perdoar porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Então eu vou absorver isso porque quando eu nasci de novo, o Espírito Santo me foi dado. E ele está trabalhando em mim esse caráter de Deus. Então eu tenho que absorver esta mesma ideia. Lá em Malaquias capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Yahvé não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Malaquias capítulo 7, versículo 18. Mas, então, não apenas o perdão é marca do caráter de Deus. Existe também o caráter de mandamento do perdão. No perdão há um caráter de mandamento, ou seja, é um mandamento de Deus. Deus manda que nós façamos dessa forma. É um mandamento expresso. Eu não vou perdoar simplesmente por obediência, mas porque é um mandamento de Deus. É um dos elementos, e não é o único elemento para nós perdoarmos, que nos dá uma direção para perdoar. Lá em Malaquias, em Miqueias, capítulo 7, 18, nós acabamos de ler, vamos repetir aqui: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? Então, o nosso Deus, Yahvé, ele não retém a sua ira para sempre. Por quê? Porque ele tem prazer na benignidade, ele tem prazer em nos perdoar. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também eu vos perdoo em Cristo. Efésios capítulo 4, 32. Também, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Então hoje nós temos muitas passagens que falam sobre o perdão. Como eu disse anteriormente, quando falamos sobre o perdão e vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar muitas passagens e esclarecimento a respeito do perdão. O apóstolo Paulo insiste em apontar a Cristo como modelo de perdão. Porque ele diz, se você tem queixa, perdoe, suporte, tolere, conviva bem com isso. As pessoas têm temperamentos diferentes, todos nós somos diferentes. Não conseguimos mudar o temperamento de uma pessoa. Isso vai ajudar no casamento, vai ajudar no seu trabalho, na relação entre os colegas. O que vai ajudar? O perdão, o modelo de perdão, porque as pessoas são diferentes. Então, o respeito vai te ajudar a respeitar o seu colega, a suportar o seu colega, de que forma? Perdoando. Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Então, é um mandamento, é imperativo, não tem negociação nisso. É um mandamento que o Senhor nos dá, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus capítulo 6, versículo 14. É a lei do retorno, eu perdoo e Deus também me perdoa. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia diz assim, o perdão de Deus, para mim, ele é condicionado ao meu perdão àquele que me ofende. Deus nos perdoa se eu perdoar também. Então, por que muitas orações não são ouvidas por Deus? Porque muitas vezes a pessoa está carregando um monte de ódio dentro dela, um monte de mágoa no coração. Então, por mais que ela vá para a igreja, por mais que ela leia a Bíblia, mas dentro do coração dela, ela carrega ódio, ela carrega mágoa. E Deus vê tudo isso. Então, é claro que Deus não vai ouvir, não vai atender essa pessoa. A oração de Jesus fala de retribuição, lei do retorno. Eu perdoo e ele me perdoa. Esta sim é uma condição bíblica. Isso não é incondicional, isso é condicional, está na Bíblia. Precisamos perdoar para que recebamos o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Então, dentro desse contexto do que Jesus ensina na oração, nós também temos outras passagens. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Para não ter confusão, Jesus explica mais ainda numa outra passagem, diz assim, e quando estiverdes orando, olha bem, quando você estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Então, no contexto da retribuição, e ainda lá em Lucas capítulo 6, diz assim, Lucas 6, 37, não julgueis e não sereis julgados. Veja, aqui não está falando de perdão, mas ó, perceba o conteúdo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, um depende do outro. Não julga, que aí você não vai ser julgado. Não condena, que aí você não vai ser condenado. Perdoa, e aí você vai ser perdoado. Então, é uma lei da semeadura, da retribuição, da ceifa, da colheita. Colheita, ceifa é colheita. O que eu planto, eu colho. Se eu planto perdão, eu colho perdão. Se eu planto mágoa, eu colho mágoa.
Qual é o limite do perdão? Existe limite para o perdão? Não, não existe limite para o perdão, porque Jesus deu a sua própria morte, a sua própria vida na cruz, ele morreu por nós. Então, o limite de Jesus foi até a morte. Então, existe limite? Olha, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Qual foi o limite disso? Então, Pedro fez uma pergunta, mas qual é o limite que Deus colocou, que Jesus colocou? Até 70 vezes 7. Irmão, você já pensou em perdoar 70 vezes 7, que são 490 vezes? Divida aí essas 490 por 24 horas do dia, e depois divida por minuto, e você vai ver que você vai ter que perdoar as pessoas de minuto em minuto, de minuto em minuto, o tempo inteiro. Então, qual é o limite? Foi a pergunta que Pedro fez. Quando Pedro falou do limite, ele falou assim, até 7 vezes, porque 7 é um número de perfeição. Então, ele pensou, até 7 vezes, Jesus, já está muito bom, né? Porque já está perfeito. Mas Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite para o perdão. Então, você já fez as contas? De quantas vezes nós já pecamos contra Deus? Você já fez as contas de quantas vezes você pecou contra Deus e Ele te perdoou? Será que foram 7 vezes que você pecou contra Deus e Ele te perdoou? Será que foi somente 7 vezes? Então, tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier até contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Então, existe um caráter, um nível do perdão. Existe um nível. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, 13, nós lemos agora há pouco. Então, irmão, existe um nível. O nível está na última frase. Assim como o Senhor perdoou. Esse é o nível de perdão que você tem que ter. Você não vai perdoar classificando que o perdão seja maior ou que seja menor, que esse é mais valoroso, esse é mais pesado, esse é mais leve. Não. É incondicional. O nível é o nível de Jesus Cristo. Como Ele perdoa, eu vou perdoar. Como é que eu vou conseguir isso? Como? Existem recursos em Deus. Deus nos dá recurso para isso. Não é na nossa força, mas com a força do Espírito Santo. Alguns pensam que perdoar é uma questão de sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. Perdão é uma decisão, nós falamos agora há pouco. Perdão é um mandamento, é mandamento de Deus, Ele manda. É uma ordem dele. O perdão não depende da atitude do oponente, do adversário, daquele que te machucou. Não depende da atitude dele. Mas da nova natureza que existe em nós, que existe em você. Essa nova natureza vem de Deus, então tem que ser igual a Deus. Não interessa o que o outro fez, simplesmente vai perdoar. É preciso morrer na cruz? Jesus morreu na cruz. Então não tem nada a ver com o outro, depende de mim. Tem a ver que eu quero me parecer com Jesus. É o caminho que Deus me dá para viver livre. Eu quero viver livre, eu quero ser livre, eu preciso aprender a perdoar. Quem está dominado pelo amor, quem tem a essência do amor, não pode viver numa condição de vingança, de ódio, de maledicência. Se você tem o amor de Deus dentro de você, se você tem Jesus dentro de você, você vive na essência do amor de Jesus, então você não pode ter sentimento de vingança dentro de você, sentimento de ódio. Você não pode viver na maledicência. O perdão não é um sentimento, é decisão da vontade.
É decisão da vontade. É só a sua vontade de perdoar ou não. Ou melhor, você tem que obedecer à vontade de Deus. É um ato de obediência a Deus. A falta de perdão não se altera com o tempo. Se você deixou de perdoar uma pessoa naquele momento e passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa quantos anos passaram, aquilo se torna uma prisão, aquilo continua ativo no reino do Espírito. Por isso nós dissemos que nós temos que manifestar a nossa voz, a nossa fala, nós temos que liberar em alta voz, em bom tom, que nós perdoamos. Quanto mais nós demoramos para perdoar, mais enraizada vai ficar essa amargura dentro de nós. Essa amargura, ela é alimentada por quem? Pela ausência de perdão. Se você perdoa, você não vai ter mais amargura. Não é o contrário. A amargura existe pela falta de perdão. Se você perdoar, não vai existir amargura. Não é a amargura que mantém vivo o perdão. Não, muito pelo contrário. O perdão destrói a amargura quando você perdoa. Se a mágoa é contra Deus, então faça da mesma forma. Libere perdão para Deus e a cura vai nascer dentro de você. Como é que você vai ter mágoa contra Deus? Você acha que Deus precisa de perdão? Do seu perdão? Se a mágoa é contra você, só o que Jesus fez é possível para o perdão. Só o que ele fez já é possível para o perdão. Por isso, precisamos perdoar. Existem outros assuntos que exigem uma aplicação mais prática. Então, nós precisamos entrar numa aplicação prática. Você precisa introduzir, você precisa investir um tempo sozinho, você e Deus. Não é um tempo superficial. Não é para agradar o seu pastor, não é para agradar o anjo que está lá no céu. É simplesmente um tempo com Deus. Então isso não pode ser uma coisa superficial. Isso não pode ser uma mentira. Isso tem que ser uma coisa real, verdadeira. Então, se você está doente, você investe um tempo para ir no médico, para poder sarar a sua doença. Quanto tempo você vai gastar no médico? Não interessa quanto tempo for necessário. A falta do perdão é uma enfermidade mortal. Falta de perdão é uma enfermidade mortal. O médico para o perdão, para essa enfermidade, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o médico. Então, qual é o tempo que você vai investir? Quantas horas ou dias forem necessários, é o tempo que você vai investir. Quem sabe você faça até um jejum. É importante fazer um jejum? Sim, é importante. Ou então, você quer relaxar? Você quer relaxar? Você quer ter uma condição melhor? Coloca uma música, coloca uma música de adoração, de fundo, um fundo musical baixinho, para não te atrapalhar, não tirar a sua atenção. E aí você começa a orar. Você começa a investir um tempo em Deus. Então, daqui para frente você vai anotar algumas coisas que eu vou falar. Vou acelerar um pouco mais, porque essa ministração hoje era um pouco maior. Então, às vezes, eu vou acabar falando um pouco rápido, porque eu não quero ficar me estendendo muito. Faça uma lista, número 1, faça uma lista dos relacionamentos do passado que foram ruins, que foram maus. Coloque nome em cada um deles. E deixe que o Espírito Santo te dirija, trazendo à lembrança as coisas que você esqueceu. Você vai pedir para o Espírito Santo de Deus e ele vai trazer à tona, vai trazer para a sua mente consciente. Porque quando você vai no médico, você fala o que você está sentindo. O médico te pede um exame de sangue, um exame de urina. Ele pede um exame de uma imagem,
né? Para descobrir aquilo que não está à vista, aquilo que você não consegue traduzir, falar para o médico. Ele pede um exame. O Espírito Santo não precisa de exame, porque ele sabe todas as coisas e ele traz para a luz tudo que está nas trevas, tudo que está escondido. Então, através da sua oração, você vai escrever aquilo que o Espírito Santo te lembrar. O nome das pessoas, o motivo, a razão, o que aconteceu. Faça uma relação de possíveis pessoas com quem você tem algum maltrato, algum acontecimento. Depois, você vai analisa o caso. Cada um desses relacionamentos que foi machucado, descubra por que foi machucado, por que aconteceu. Anote aquilo que você achar que é justo, não fuja da realidade. Seja verdadeiro, em primeiro lugar, com você mesmo. Você tem que parar e analisar porque você quer uma mudança. Se você quer uma mudança, você tem que analisar por que aconteceu aquilo. Não é simplesmente dizer, eu perdoei, está perdoado e pronto, e está resolvido. Sendo que você continua magoado. Então isso não adianta. Então se você se habituou a um padrão de comportamento, a uma estrutura no seu raciocínio, você tem que mudar para uma estrutura de padrão de comportamento cristão. Se você se habituou a conviver com certos sentimentos, irmãos, sabe o que é se habituar a viver com certos sentimentos? É igual se habituar a comer uma coisa ruim. Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, continua comendo jiló. Você fala assim, mas eu não gosto. E a pessoa fala, não, continua comendo que você vai se acostumar. Mas eu não quero me acostumar a comer jiló. Então veja bem, se você se habituou a conviver com um sentimento que é errado, porque você está com raiva do fulano, do beltrano, você não pode se acostumar com isso. Isso tem que ser desfeito, tem que ser desmanchado, tem que ser quebrado. Porque não é assim o padrão de Deus. Você precisa analisar a pessoa, o acontecimento e os sentimentos. É preciso desafiar esses sentimentos agora e tomar um tempo para analisar esses sentimentos um por um. Vai analisando um por um, caso por caso, pessoa com pessoa. Número 3, lide com cada relacionamento. Cada relacionamento que você teve, você precisa liberar a pessoa pelo perdão. Traga cada caso diante de Deus. Dê nome, como já falamos antes, nominalmente, por uma deliberação de sua vontade, perdoe a todas as pessoas. Por uma deliberação da sua vontade. Perdoe todas as pessoas, não importa o que você sente. O sentimento é um subproduto, ele vem depois. Tipo assim, não, mas eu perdoo, mas eu não estou sentindo nada. Não se preocupe com isso. Não espere sentir nada. Não espere que você vai sentir nada. Você pode dizer assim para Deus, Deus, eu não estou sentindo nada, eu estou perdoando aquela pessoa, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo um frio, um calafrio, uma tontura, eu não estou sentindo nada, meu Deus. Mas eu obedeço a tua palavra. Não se preocupe com essa questão de sentir ou não sentir. No tempo certo, no momento certo, Deus vai te mostrar essa verdade. Então você tem que verbalizar, como nós falamos antes, você tem que falar. Eu te perdoo, fulano, eu te deixo ir, vai embora, em nome de Jesus, sai de dentro de mim. Vai ver o efeito que isso vai fazer em você. Você vai ver que isso vai ter um efeito muito positivo na sua vida. Mas você tem que verbalizar isso. Quantas vezes? Você perdoou 70 vezes 7? Então verbalize isso também 70 vezes 7, que você vai acabar tendo o sentimento que você procura. Número 4, você poderá descobrir que nem sempre a culpa foi do outro, como você julgava. E você vai ter que pedir perdão em vez de perdoar a pessoa que você ofendeu.
Porque muitas vezes nós achamos que nós temos a razão, mas nós passamos por cima da razão do outro. Então, caso a pessoa já tenha morrido, bom, então você se apresenta a Deus e peça perdão a Deus pelo acontecimento. Não tenha problemas de voltar ao mesmo ponto. Quantas reconciliações forem necessárias? Quantas reconciliações acontecem entre pai e filho? O filho que fica magoado e volta ao pai, e volta à mãe, e diz: papai, mamãe, me perdoa, eu errei, eu fiquei com raiva. Existem muitas histórias dessa forma. De repente, aquela pessoa tão dura começa também a pedir perdão. Porque você tem um pai que é carrancudo, porque ele teve um tratamento na infância dele, na vida dele, ele se tornou daquela maneira. Então você quer ver ele se desmanchar? Vai lá e se ajoelha nos pés dele e fala assim: pai, eu estou te pedindo perdão. E ele vai dizer: perdão por quê? Não, pai, porque eu fiz isso assim, 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 assim. E ele, porque ele é pai, na maioria das vezes, ele vai dizer: não, está perdoado, isso não é problema nenhum, ele não tem nada. Mas você tem que insistir nisso, para que haja um pedido. Quando você faz esse pedido de perdão, e aquele pai começa a sentir realmente aquela verdade que você está explanando sobre ele, o coração dele vai quebrar, a dureza dele vai cair, ele vai se dobrar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai estar atuando nesse momento. Então, número 5, você não precisa pedir perdão por uma atitude que a pessoa não tem conhecimento. Você está com raiva da pessoa, mas você nem falou para essa pessoa que você está com raiva dela. Porque essa pessoa fez alguma coisa e você ficou com raiva. Então, um determinado momento, você entende que você está errado. Ficou com raiva, mas você errou. Olha, tenha sabedoria. Porque nem todas as pessoas vão entender. Se você chegar para a pessoa e falar assim: olha, já tem 3 meses que eu estou com raiva de você, com vontade de te matar. Mas agora eu entendi que eu estava errado no que eu estava pensando. Então você me perdoa. Quer dizer, você, em vez de perdoar a pessoa pelo que você estava sentindo, é necessário que você peça perdão. Mas nem todas as pessoas vão entender essa posição sua. Então tenha sabedoria de abordar a pessoa, se for necessário, se a pessoa tiver condições, entendimento, de repente você pode pedir perdão para a pessoa: olha, aconteceu isso, eu fiquei com raiva, mas eu estou errado, estou te pedindo perdão porque fiquei com raiva. De repente a pessoa vai levar aquilo numa boa, mas de repente, dependendo da pessoa, ela não vai gostar. E ela vai ter agora uma inimizade com você. Então, se você está magoado com alguém e a pessoa nem sabe que você está magoado, não vá falar com ela sem mais nem menos, não. Ore, peça direção a Deus, procure uma outra pessoa amiga que possa compartilhar isso, procure o seu pastor, alguém idôneo. É preciso ter sabedoria. Quando aconselhamos, por exemplo, casais, marido e mulher, e um dos dois confessa que existiu uma infidelidade, e agora eu, como pastor, eu vou chegar para a esposa e falar: o seu marido foi infiel? Ou o contrário? Então, se eu contar para o marido: olha, a sua esposa foi infiel, e de repente o camarada lá dentro dele, ele ainda não é um crente, um cristão, ele ainda não tem Deus adequadamente na vida dele, de repente ele resolve matar a mulher. E aí você vai ser o pivô de uma situação. Então é preciso ter sabedoria. Você não precisa pedir perdão por uma atitude que uma pessoa não tem conhecimento. Se ela não tem conhecimento, deixa quieto. Não mexe, a não ser que realmente seja muito necessário. Número 6. Se as pessoas a quem você precisa perdoar ou pedir perdão não estão ao alcance da sua voz, pessoalmente, ou pelo telefone, escreva. Às vezes a pessoa mora lá na Bélgica,
né? O Tarcísio vai assistir esse vídeo, né? Porque nós não está sendo ao vivo hoje. Então, o Tarcísio está lá na Bélgica. Olha bem, se a pessoa a quem você precisa perdoar ou pedir perdão não está ao alcance da sua voz, ele não está me ouvindo. Então, eu posso telefonar para ele, ou eu posso escrever e me retratar com ele. Hoje é muito mais simples, porque existe muita comunicação e as distâncias não existem mais. Então, você deve pedir perdão. Número 7, se você pecou contra a pessoa, vai até essa pessoa. Se você pecou contra o corpo, a igreja, vá ao corpo, vá à igreja. Se você pecou contra Deus, vá até Deus. O nível da ofensa é o nível da confissão e do perdão. É o mesmo nível. Se você ofendeu, você foi ofendido, o seu perdão vai ser no mesmo nível, vai ser na mesma altura, na mesma quantidade. Note bem, preste bem atenção. Falando para crente, se pecou contra uma pessoa, vai até a pessoa. Se pecou contra o corpo, vai até o corpo, vai lá na igreja, vai lá na liderança e pede lá perdão para a liderança. Então, nós falamos aqui de algumas áreas. Eu vou reprisar rapidamente essas áreas e nós vamos orar. Então, olha, faça uma lista dos relacionamentos do passado que foram maus, ou que são maus ainda. Nome por novo, faça essa lista. Número 2, analise. Analise caso por caso. Procure as razões. Seja justo com a pessoa, seja justo com você. Um por um. Número 3, lide com cada relacionamento. Cada relacionamento foi um problema. Então, lide, não misture um com o outro. Seja independente um do outro. Separe. Número 4, você pode descobrir que nem sempre a pessoa tem que te perdoar. Você que tem que pedir perdão. Então, você vai ter que pedir perdão também, em algumas situações. Número 5, você não precisa pedir perdão para uma pessoa que está lá na Bélgica. Porque ela não está te ouvindo. Mas você pode escrever para ela. Perdão, falei errado, né? Você não precisa pedir perdão por uma atitude que a pessoa não tem conhecimento. Se ela não tem conhecimento, você não precisa pedir perdão. Seja sábio. Número 6, se a pessoa a quem você perdoar está muito longe de você, você pode escrever, você pode fazer um vídeo. Isso é possível nos dias de hoje. Se você pecou contra a pessoa, vá até a pessoa e peça perdão. Amém? Então, você deve fazer essa lista, seguir esses passos, e aí você vai fazer uma oração. Eu vou orar aqui por todos nós, é um modelo de oração, e depois você, se quiser, nós podemos mandar esse modelo de oração para você. É uma oração liberando perdão, ou também pedindo perdão. Senhor meu Deus, Pai, eu sei que o Senhor me ama e eu me exponho ao Senhor, para que o teu amor seja derramado pelo teu Espírito no meu coração, para que inunde o meu ser inteiro e eu possa agora liberar todos quantos no passado e no presente foram instrumentos de feridas da minha alma. Quero liberar todos. Eu sei que as pessoas me feriram, sei que as pessoas que me feriram não são exatamente as que eu mais amo. Eu reconheço que era Satanás que estava por trás, com o intuito de destruir a minha vida. Agora, Senhor, eu declaro diante de Ti, ó Pai, com a força que me deste, eu solto, eu libero. E aí você tem que dizer o nome da pessoa que está presa a você. Eu libero o perdão, eu libero o amor, que eu recebo do Senhor em nome de Jesus. Eu posso dizer assim, eu libero aquele homem chamado Carlos Roberto de Freitas.
que abusou de mim quando eu era criança. Em nome de Jesus, eu estou liberando o perdão para a vida dele, embora ele já tenha morrido, mas o Senhor sabe de que eu estou falando e eu libero o perdão. Eu solto o meu pai, a minha mãe, os meus professores, os meus parentes, os meus colegas, os meus vizinhos, eu solto todos. Você vai liberando, citando nome por nome. Eu declaro, faço uma declaração para o reino espiritual ouvir: vão em paz, vai em paz, eu te perdoo, e eu te amo com o perdão e o amor de Jesus. A prisão da mágoa é agora desfeita em minha alma. No nome de Jesus, eu sou filho de Deus e sou perdoador. Jesus, o Senhor tomou o meu lugar e foi ferido, rejeitado, traído, esquecido por mim, para que pelas tuas feridas eu seja agora sarado. O Senhor foi esquecido por todos e até mesmo por mim, para que pelas tuas feridas eu seja agora sarado. Senhor, eu te vejo na cruz sofrendo e ainda assim bradando com tanta ternura: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Portanto, eu assumo agora o meu papel de filho de Deus e de servo de Deus, e com a graça que procede de ti para mim, eu declaro. Agora eu vou colocar aqui o nome da pessoa. Pai Celestial, perdoa o Carlos Roberto de Freitas, porque ele não sabia o que estava fazendo. Não lhe impute esse pecado. Perdoa com o mesmo, como eu mesmo tenho perdoado. Meu Deus, bem sei que o perdão não depende de um sentimento, mas de uma decisão da minha vontade. Portanto, eu decido agora perdoar todos aqueles que me feriram ou estão me ferindo. O teu Espírito está derramando agora o teu amor em meu coração, e eu libero esse amor para os meus ofensores. Sei que o amor não é um sentimento da alma, mas uma virtude de um Espírito recriado pela tua semente divina. Não importa o que eu sinto agora, decido perdoar e amar a todos em nome de Jesus. Pai, eu sei que guardei essas mágoas, ressentimento e feridas por muito tempo. Por isso eu confesso-te agora o meu pecado de guardar essas mágoas. Eu recebo o teu perdão pelo sangue de Jesus derramado para a minha completa redenção. Senhor Jesus, naquela cruz estavam os meus pecados, eu fui a causa das tuas feridas, do teu sofrimento. O teu sofrimento era resultado das minhas quedas, dos meus erros, do meu fracasso, do meu pecado. Peço-te perdão, sei que me amas e me aceitas, sei que me perdoas, Senhor. O teu amor me atraiu e nele eu quero viver. Pai, eu me vejo perdoado e me entrego totalmente em tuas mãos. Vem agora o teu Espírito, sarando e curando as minhas feridas com tua graça. Sou um perdoador, perdoei todos quantos me feriram e me ferem, e aceito o desafio de não mais aceitar as feridas que Satanás quiser provocar contra mim no futuro. Recusarei todas elas num passo de fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no teu amor em meu coração. Deixei ir livre em paz os meus ofensores e comanda as tuas bênçãos sobre eles. Sejam prósperos em todos os seus caminhos, e eu aproprio-me da tua cura para toda raiz de amargura. Eu expulso a mágoa da minha alma, me banho no teu amor de Pai. Graças te dou por tão grande libertação e tão indizível amor que agora invade todo o meu ser. Graças por Cristo, meu Senhor, que me proveu pela sua morte e a sua ressurreição a mais completa vitória. Amém. Eu aquieto-me na tua presença e recebo a tua cura, a tua paz que excede todo entendimento, em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu levanto as mãos para ti e confesso com a tua graça, sou um perdoador. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, e para vocês que nos acompanharam até aqui, eu quero desejar uma semana muito abençoada. Quero reforçar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Se você ainda não clicou no botão curtir antes de terminar esse vídeo, clique em curtir e o YouTube vai entender que esse vídeo é um conteúdo muito recomendado. E nós cremos que, através dessa ferramenta, muitas pessoas, que precisam desse ensino e desse entendimento, eles vão receber. Amém? Que o Senhor abençoe a semana de vocês e fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.